Você já se sentiu rejeitado? Como se tudo o que fizesse nunca fosse suficiente? Já experimentou a dor de ver alguém próximo prosperar enquanto você luta sem resultados? Caim conheceu essas emoções profundamente. Ele foi o primeiro a carregar o peso da inveja, o primeiro a ser consumido pelo ressentimento, e isso o levou ao ato mais sombrio da história humana. Hoje, vamos mergulhar em uma história que reflete as batalhas mais íntimas da alma. Rejeição, tentação, escolhas erradas e, surpreendentemente, um vislumbre de misericórdia divina. Caim e Abel não são apenas nomes antigos. Eles representam dilemas que ainda enfrentamos, como lidar com as comparações, os impulsos perigosos e as consequências de nossas decisões. Nesta jornada, você verá como o sacrifício, a inveja e a tentação abriram as portas para um caminho sem volta, mas também como Deus, em sua justiça e amor, oferece lições que transformam até os erros mais graves. Fique comigo e descubra como essa história pode lançar luz sobre as lutas que enfrentamos hoje. Afinal, Caim não é apenas o primeiro assassino da terra. Sua história é um reflexo da condição humana e das escolhas que ainda podemos fazer. Agora vamos aprender com Jesus Cristo, mas antes de começar, confira se você está inscrito no canal. Os próximos vídeos serão uma série que vai te ajudar a entender muito mais sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Em um tempo distante, na terra onde os primeiros filhos de Adão e Eva viviam, a humanidade ainda estava aprendendo sobre o que era necessário para agradar a Deus. O Senhor, sendo justo e sábio, estabeleceu um princípio muito importante: o sacrifício. Era uma maneira de os filhos de Deus demonstrarem sua fé, gratidão e reconhecimento do poder do Criador. Mas o sacrifício tinha um significado profundo. Não era apenas sobre oferecer algo material. O que Deus mais desejava era o coração sincero de quem oferecia, e essa era a chave para que o sacrifício fosse aceito. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, cresceu vendo seus pais oferecerem sacrifícios, e com o tempo, ele também passou a compreender a importância desse ato. Caim se tornou agricultor, cultivando a terra com suas próprias mãos, fazendo dela sua fonte de sustento. Abel, seu irmão mais novo, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Ele cuidava de seu rebanho com dedicação, sabendo que aquelas ovelhas eram um dom de Deus. O tempo passou, e chegou o momento em que ambos os irmãos precisavam oferecer sacrifícios a Deus, como seus pais haviam feito. Ambos sabiam da importância de honrar o Senhor. Mas a maneira como se aproximaram desse momento seria muito diferente. Abel, com um coração puro e cheio de fé, escolheu o melhor de suas ovelhas para oferecer a Deus. Ele escolheu um cordeiro, sem defeito, um animal perfeito, simbolizando a pureza e a obediência. Abel fez isso não apenas como um ato de obediência, mas com uma profunda reverência, sabendo que estava oferecendo a Deus o que tinha de melhor. Caim, por outro lado, também trouxe uma oferta, mas o seu coração estava diferente. Ele escolheu os frutos da terra que havia cultivado, mas não da melhor maneira. Ele ofereceu o que restava, o que já não tinha mais tanto valor. A qualidade do que ele trouxe não estava em questão apenas pela aparência, mas pela falta de sinceridade em seu coração. Caim não ofereceu com o mesmo desejo de agradar a Deus, mas parecia estar mais preocupado com o cumprimento de uma obrigação, sem compreender o verdadeiro significado do sacrifício. Quando ambos os sacrifícios foram apresentados, o Senhor observou atentamente não apenas os dons materiais, mas o estado dos corações dos dois irmãos. E assim, Deus, que conhece todos os corações, aceitou o sacrifício de Abel. Ele viu em Abel um coração humilde, disposto a dar o melhor de si, sem reservas, em obediência a Deus. Deus, em sua justiça, viu a fé de Abel e a aceitação de seu sacrifício como uma expressão sincera de gratidão e devoção. Mas, para Caim, a resposta de Deus foi diferente. O Senhor,
em sua sabedoria e amor, rejeitou o sacrifício de Caim. Não foi porque os frutos da terra de Caim eram de má qualidade, mas porque ele não havia oferecido com o coração certo. Deus sabia que, no fundo, Caim estava apenas cumprindo um ritual sem o verdadeiro desejo de se aproximar dele. A reação de Caim foi imediata e devastadora. Seu coração se encheu de ira, de frustração e de inveja. Em vez de refletir sobre o que poderia ter dado errado e corrigir sua atitude, Caim se deixou dominar pela raiva. Ele não entendeu que Deus não estava preocupado com a aparência do sacrifício, mas com a intenção e o coração de quem o oferecia. Caim começou a se comparar com Abel, e a semente da inveja foi plantada em seu coração. Em vez de buscar corrigir seu erro, ele permitiu que a mágoa e o ressentimento crescessem. Deus, que sempre deseja o melhor para seus filhos, tentou alertar Caim sobre os perigos de deixar o pecado tomar conta de seu coração. Ele falou diretamente com Caim, dizendo-lhe que o pecado estava à porta, pronto para dominá-lo, mas que ele poderia superá-lo se escolhesse a fé e a obediência. No entanto, Caim, em sua dureza de coração, não quis ouvir. A inveja tomou conta de sua alma, e ao invés de aprender com sua falha, ele deixou que o ódio contra seu irmão Abel o consumisse. Este momento, onde o sacrifício de Caim foi rejeitado e o de Abel aceito, foi o primeiro grande divisor de águas na história da humanidade. Era o reflexo de como Deus olha para os corações mais do que para os sacrifícios em si. Deus nos ensina, através da história de Caim e Abel, que o que importa não é o que damos, mas como damos. Deus quer o nosso melhor, sim, mas mais do que isso, Ele quer o nosso coração sincero, disposto a fazer sua vontade com amor e obediência. O sacrifício, portanto, não é apenas uma troca material, é um reflexo do estado do nosso coração. E assim, Caim não percebeu que sua revolta e ressentimento estavam afastando-o de Deus. Sua história é um lembrete para todos nós de que, em nossas vidas, o que conta não é a aparência ou o cumprimento de obrigações, mas a sinceridade e a fé com que nos entregamos ao Senhor. Após o momento angustiante em que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel, algo sombrio começou a tomar conta do coração de Caim. Ele, que sempre foi o filho mais velho, sentiu-se humilhado, desvalorizado, como se tivesse falhado de maneira irreparável. O que parecia ser uma simples rejeição de uma oferta se transformou em um peso imenso sobre seus ombros. Caim não conseguia entender por que Deus havia aceitado a oferta de Abel e não a sua. Abel não era melhor do que ele, pensava Caim. Ele se perguntou, por que Abel recebeu a aprovação de Deus e eu não? Esse sentimento de injustiça, misturado com o orgulho ferido, começou a germinar no coração de Caim como uma planta venenosa. A inveja nasceu, e como a chama de uma vela acesa no escuro, ela foi crescendo, consumindo cada vez mais a mente e o espírito de Caim. O que Caim não percebia, no entanto, era que sua inveja estava alimentando um ciclo perigoso. Ele não estava apenas ressentido com Abel, mas também começava a se afastar de Deus. Cada vez mais o rosto de Abel, com sua oferta aceita, lhe parecia como uma provocação, uma acusação silenciosa de que Caim não era bom o suficiente. Esse sentimento de inadequação, somado à raiva crescente, levou Caim a uma espiral de pensamentos sombrios. Ele se sentia sozinho, abandonado e injustiçado. E a cada momento, a semente do pecado foi crescendo dentro dele, tomando conta do seu coração. Foi então que Deus, em sua infinita misericórdia e paciência, se aproximou de Caim. Ele sabia o que estava acontecendo no coração de Caim e decidiu falar diretamente com ele, antes que o ódio e a raiva o dominassem por completo. O Senhor falou a Caim com palavras cheias de amor e advertência. Caim, por que você está tão irritado?
E por que seu rosto está tão abatido? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não fizer o bem, o pecado está à porta, e ele deseja dominá-lo. Porém, você pode dominá-lo. Deus estava dando a Caim uma chance de refletir sobre seus sentimentos e suas ações. Ele estava dizendo: o pecado não precisa tomar conta de você. Você pode escolher o bem, mas naquele momento crucial, Caim, em sua dor e revolta, não ouviu as palavras de advertência de Deus. Em vez disso, ele permitiu que a tentação o envolvesse. Ele não estava disposto a olhar para si mesmo, a ver onde tinha falhado e a aprender com seus erros. Em vez disso, ele se entregou à ira, e esse momento de fraqueza foi o que Satanás estava esperando. Aquele foi o momento em que Satanás entrou em cena. Ele se aproveitou da vulnerabilidade de Caim, incitando-o a agir por impulso, a deixar a raiva tomar conta de seus pensamentos. O inimigo das almas sabia que Caim estava prestes a tomar uma decisão importante e usou a inveja como uma porta de entrada para o pecado. Satanás sussurrou no ouvido de Caim: Abel não merece isso. Você é o filho mais velho. Você deveria ser o escolhido, o preferido de Deus. É injusto que ele seja aceito enquanto você é rejeitado. A única maneira de resolver isso é fazendo com que ele pague por isso. Satanás não mostrou a Caim as consequências de suas ações. Ele não lhe disse sobre a dor que o pecado traria, nem sobre o peso que a culpa lhe causaria depois. Ele não falou sobre o vazio que tomaria conta de seu coração após cometer tal ato. Satanás, astuto como sempre, apenas alimentou os sentimentos de Caim, fazendo-o acreditar que a vingança seria a solução, que a única maneira de aliviar seu sofrimento seria tomando a vida de seu irmão. Consumido pela raiva e pela inveja, Caim decidiu seguir o conselho de Satanás. Ele não viu que, ao ceder ao impulso, estava permitindo que a escuridão tomasse conta de sua alma. O pecado estava à porta, e ele havia decidido abrir a porta. Caim não quis ouvir a voz de Deus, que o havia advertido, e em vez de buscar arrependimento, ele foi em direção ao seu próprio desastre. O que começou com a simples rejeição de uma oferta de sacrifício, tornou-se um caminho sem retorno. A inveja levou Caim a um momento de fraqueza, e a tentação de Satanás foi o empurrão final que o fez cometer um ato irreparável: o assassinato de seu próprio irmão Abel. Esse foi o momento que mudou a história da humanidade, o momento em que o primeiro assassinato aconteceu na Terra. Caim, consumido pela raiva e pela inveja, caiu na armadilha do pecado, e a tragédia se desenrolou. Assim, a história de Caim nos ensina uma lição importante. O pecado começa de forma pequena, às vezes com algo tão simples como um sentimento de inveja ou ressentimento, mas, se não for controlado, ele pode levar a ações impensadas e destrutivas. A advertência de Deus para Caim foi uma oportunidade de mudança, mas ao ceder à tentação de Satanás, Caim acabou trilhando um caminho de dor e arrependimento. Essa história nos lembra da importância de vigiar nossos corações e de ouvir a voz de Deus, que sempre nos guia para longe do pecado e nos chama a buscar a paz e a reconciliação. A história de Caim e Abel, já marcada pela inveja e pela rejeição de Deus ao sacrifício de Caim, chegou ao seu ponto mais sombrio. O ressentimento de Caim, alimentado pela inveja crescente, já havia feito seu coração se endurecer. Ele não conseguia mais olhar para Abel, seu irmão, sem sentir um turbilhão de raiva, desdém e amargura. Em sua mente, Abel era a razão de sua humilhação, a personificação de sua falha diante de Deus. Caim não conseguia mais ver a bondade de seu irmão. Para ele, Abel era um obstáculo, uma presença que o fazia se sentir menosprezado e rejeitado. O diálogo interior de Caim, misturado com as palavras de Satanás que o incitavam a agir, foi moldando um cenário perigoso.
A tentação, agora mais forte do que nunca, tomou conta de seu espírito. Ele não conseguiu mais resistir à pressão interna que o impelia a tomar uma atitude drástica que ele acreditava que resolveria o conflito em seu coração. Caim, em um momento de raiva cega e desprezo, decidiu levar seu irmão para o campo, um local isolado, longe de qualquer testemunha. Era ali que o mal tomaria forma e a tragédia se consumaria. Abel, por sua inocência e bondade, não suspeitava do que estava prestes a acontecer. Ele confiava em Caim, talvez até acreditando que o relacionamento entre eles estava melhorando. Mas o que ele não sabia era que a inveja e o ódio de Caim haviam ultrapassado os limites da razão. Caim, agora dominado pela raiva, olhou para Abel como alguém que precisava ser silenciado, alguém que, em sua mente distorcida, era a causa de sua própria dor e fracasso. Em um movimento rápido e fatal, Caim atacou Abel. O campo, que antes representava um lugar de paz e reflexão, se transformou no cenário do primeiro assassinato registrado na história humana. Caim, em sua tentativa de acabar com a dor e a vergonha que sentia, cometeu um ato irreparável. O sangue de Abel, agora derramado, clamava do chão, e o silêncio que seguiu o ato de violência era carregado de uma tristeza profunda. Não havia volta para o que Caim havia feito. O assassinato de seu irmão era o preço que ele pagaria por ter se entregado ao pecado e à destruição interna. Este momento, o primeiro assassinato da história da humanidade, não foi apenas um reflexo da raiva de Caim, mas também das consequências devastadoras da inveja não controlada e do ódio não resolvido. O pecado, quando alimentado, não se contenta em permanecer no coração. Ele leva a ações destrutivas, à medida que se transforma em algo que consome, que destrói tudo o que toca. O ato de Caim foi o reflexo trágico de uma alma que havia sido tomada pela escuridão, sem espaço para a luz do arrependimento e da misericórdia de Deus. A morte de Abel, de forma cruel e sem sentido, não foi apenas a perda de um irmão, mas também a perda da pureza, da justiça e da bondade que Abel representava. Em sua morte, Abel não apenas pagou com sua vida, mas também simbolizou o sacrifício da verdade, da retidão e do amor. Algo que Caim, tomado pela ira e pela inveja, não conseguia mais enxergar. Quando Caim terminou seu ato, o silêncio o envolveu. Mas a culpa e a vergonha não tardaram a se instalar em seu coração. Ele não havia encontrado a paz que procurava. Ao contrário, agora ele enfrentava um peso insuportável, algo que não poderia mais ignorar. E ao olhar para o corpo de seu irmão no chão, Caim não sabia que o que havia feito era irreversível. O pecado havia sido consumado, mas ele não poderia apagar a gravidade do que acabara de acontecer. Neste momento, Deus se aproximou de Caim novamente, perguntando: "Onde está Abel, teu irmão?" Deus sabia exatamente o que havia acontecido, mas queria dar a Caim a oportunidade de confrontar o seu pecado. A resposta de Caim foi uma tentativa de negar a responsabilidade. "Não sei, sou eu o guardado de meu irmão?" Mas mesmo diante dessa tentativa de esconder a verdade, Deus sabia. Ele sabia que Caim havia escolhido o caminho do pecado e da destruição, e agora ele teria que enfrentar as consequências de suas ações. O assassinato de Abel, o primeiro da história, não foi apenas um crime contra a vida de um irmão, mas um reflexo do que acontece quando o ser humano permite que a inveja, o ódio e a raiva dominem seu coração. Caim, em sua fraqueza, não escolheu o caminho da redenção e do arrependimento, mas cedeu à tentação e cometeu o mal. E com isso, ele iniciou um ciclo de dor e perda que afetaria não apenas a ele, mas toda a humanidade. Essa história nos ensina uma lição profunda. O pecado não começa com ações externas, mas com os sentimentos internos, com as escolhas que fazemos em nossos corações. Quando alimentamos a inveja, o ódio e o ressentimento, podemos nos tornar vulneráveis ao mal
como Caim. Mas, ao invés de seguir o caminho de destruição, a lição é que sempre há uma chance de arrependimento, de buscar a misericórdia de Deus, antes que a raiva nos conduza a atos impensados. A morte de Abel, trágica e injusta, nos lembra da importância de guardarmos nosso coração contra o pecado e de buscarmos o amor e a paz que Deus oferece. Estamos chegando à reta final deste vídeo e percebi que você ainda não deixou o seu like. Isso é muito importante para que o YouTube continue divulgando nossos conteúdos, permitindo que a gente continue ajudando você. Então, deixe o seu like. É rápido, fácil e, o melhor, de graça. Continuando. Após o ato terrível de tirar a vida de seu irmão, Caim enfrentou algo que não esperava: o olhar penetrante de Deus. A paz que ele acreditava alcançar ao se livrar de Abel nunca veio. Em vez disso, ele foi consumido por um vazio ainda maior, por um peso que se espalhava em sua alma. Então Deus se aproximou, sua voz firme e inconfundível ecoou na mente de Caim. Caim, onde está Abel, teu irmão? A pergunta era direta, mas também carregada de significado. Deus sabia o que havia acontecido, mas deu a Caim a chance de admitir, de confrontar a verdade e buscar o arrependimento. No entanto, Caim, endurecido pelo pecado e pelo orgulho, respondeu, de forma desdenhosa: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Essas palavras, cheias de negação e indiferença, revelaram o coração endurecido de Caim. Mas Deus, que vê além das palavras, respondeu com a gravidade que a situação exigia. O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O som dessas palavras deve ter reverberado na mente de Caim. A terra, que antes era sua aliada, o local onde ele cultivava e trabalhava, agora testemunhava contra ele. O sangue de Abel, derramado de forma injusta, era uma acusação direta, impossível de ser ignorada. Então, Deus pronunciou a sentença de Caim. Não era uma punição qualquer, era algo profundo e que transformaria sua vida para sempre. A terra, que até então havia dado frutos ao seu trabalho, agora seria amaldiçoada para ele. Nenhum esforço de suas mãos faria o solo produzir como antes. Cada semente plantada seria em vão, e cada colheita frustrada seria um lembrete constante de seu ato. Além disso, Deus declarou que Caim seria um fugitivo e errante na terra. Ele não teria mais um lar, não poderia estabelecer raízes em lugar algum. Cada passo seria marcado pela insegurança, cada dia vivido sob o peso de sua própria consciência e sob o olhar desconfiado dos outros. Ao ouvir sua sentença, Caim percebeu a gravidade de sua situação. Ele não apenas havia perdido seu irmão, agora ele havia perdido a própria paz e estabilidade. Desesperado, ele clamou: Minha punição é maior do que eu posso suportar. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua face serei escondido. E serei fugitivo e errante na terra, e qualquer que me encontrar me matará. Caim temia por sua vida, pois sabia que em sua condição de fugitivo, estaria vulnerável à vingança de outros. Mas foi nesse momento que a misericórdia de Deus se revelou. Apesar da gravidade de seu pecado, Deus não abandonou Caim completamente. Portanto, qualquer que matar a Caim, sobre ele se tomará vingança 7 vezes. Com essas palavras, Deus estabeleceu uma proteção para Caim. Ele colocou um sinal nele, um símbolo de que Caim estava sob a guarda de Deus para que ninguém ousasse tirar sua vida. Este ato de misericórdia era ao mesmo tempo um lembrete do amor de Deus, mesmo em meio à justiça. E assim, Caim partiu, carregando em si o peso de sua culpa e de sua punição, mas também o sinal da misericórdia divina. Ele se tornou um errante, vagando por terras distantes, construindo sua vida longe da presença de Deus, mas com a consciência de que, mesmo em sua condição, Deus ainda havia demonstrado compaixão.
Essa história é uma poderosa lembrança de que Deus é tanto justo quanto misericordioso. Ele não tolera o pecado, mas sempre estende a mão da graça. Mesmo Caim, o primeiro assassino da história humana, recebeu um sinal de proteção, uma oportunidade de continuar vivendo e talvez, um dia, compreender a profundidade de seus atos. A punição de Caim foi severa, mas sua história é também um testemunho da misericórdia de Deus, que sempre busca nos ensinar, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. É uma lição sobre a gravidade do pecado, mas também sobre o alcance do amor divino que não nos abandona, mesmo quando erramos. Agora que você conhece a história de Caim, percebe como ela continua tão viva nos dias de hoje? A inveja, o ressentimento, as escolhas erradas, esses sentimentos e atitudes ainda estão por aí, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. Caim pode ter sido o primeiro a trilhar esse caminho sombrio, mas o impacto das suas escolhas ainda reflete no mundo. Por isso, pare e pense. Como você tem lidado com as emoções difíceis? O que você tem permitido que entre no seu coração? A história de Caim é um alerta poderoso de que as escolhas têm consequências, mas também é uma lembrança de que Deus sempre oferece uma chance de mudar de direção, de recomeçar. Então, fique atento. Não deixe que o erro, a inveja ou o rancor tomem conta. Aprenda com essa história e escolha caminhos melhores. Afinal, Caim nos mostra até onde nossas ações podem nos levar, para o bem ou para o mal. Agora é com você. Que tipo de legado você quer deixar? Pense nisso. E claro, se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo!